Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no nosso episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, que toca os gêneros mais improváveis no violino, Liara Live. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada! É um prazer inenarrável tê-la aqui. Gente, eu fico emocionadíssima de ouvir esta palavra referida à minha pessoa. É como se eu fosse, assim, sei lá, Baldini. Olha, muitas pessoas sabem quem você é e não faz a menor ideia quem ele é. Se isso lhe traz consolo. Nossa, eu nunca falei isso. Desculpa, Baldini. Você é maravilhoso. Hashtag todos amamos o Baldini. Porém, hashtag vem pra cá, Baldini. Porém, entretanto, todavia, às vezes algumas pessoas são muito famosas pra gente, só que às vezes a gente não se dá conta de que a gente é muito mais famoso pra outras pessoas do que não faz a menor ideia quem são essas pessoas. Tá bom. Mas, ó, em minha defesa, também tem muita gente que sabe quem eu sou, mas não sabe meu nome, não sabe de onde eu sou, não Eu, sabe por nem... exemplo, eu até sei o seu nome, na verdade, mas seu nome não é Liara Live, imagino eu. Podia ser só Liara, né? Não. Aliás, gente, uma parte muito legal é dizer que existem muitas crianças, acho que umas 3 ou 4, que se chamam Liara por minha causa. Gente, é super legal! Bravo! Nossa, tem umas meninas muito fofinhas, assim, eu sempre recebo foto dos aniversários delas. E como que elas recebem a notícia, então? O meu nome não é Liara. Ai, gente, olha, eu não sei. Nossa, vai ser tipo assim, você foi adotado, né? Então, meu nome é muito comprido e o meu nome é muito difícil de escrever, que é Stephanie, né? Só que ele é STPHNNY. A minha mãe não economizou na hora de escrever meu nome. E ele é muito comprido, então é Stephanie Luiz dos Santos Lopes Correia. Okay. E aí vocês imaginam eu começando a minha carreira artística, sabe? Pensando assim, não, eu quero um nome. E eu pensei, eu gosto, sei lá, do nada surgiu Liara. Eu já, assim, eu sou um pouquinho nerd, né? Eu joguei Ragnarok durante anos da minha vida. E eu usava esse nome pra jogar. Liara? Liara. Por que você usava Liara? Não sei, porque eu queria usar um pseudônimo, porque eu achava meu nome muito difícil. Não, mas Liara deve ter vindo de algum lugar, né? Eu não sei, existem outras Liaras, né? Existe a Iara, né? Que é uma sereia maravilhosa. Uhum. Então, assim, não sei de onde surgiu. Foi uma voz, assim, falou, é isso aí. E aí eu acatei. Ok. E eu gostei do Liara. Durante um curto período, lá no começo, eu me chamava Stephanie Liara. E aí, só que da minha cabeça não fazia sentido do porquê que eu ia usar um nome difícil e outro nome difícil. Porque, né, o Liara, ele tem o Y, tem o H no final, porque filha de professora. E aí eu cortei o Stephanie e falei, tudo bem, agora eu vou assumir o personagem, né? Porque você ser artista é você assumir o personagem, né? Você não é o Jean. Você é o Jean do violino didático. Né? É uma versão exagerada sua. Eu não sei se eu diria exagerada, mas é muito assim. A Liara aqui, ela tem uma maquiagem, ela fala de uma forma diferente. Eu tenho amigos, inclusive, que foram me ver tocar em um casamento. Eu, por exemplo, quando eu vou gravar, desculpa te interromper, eu tomo banho. Se fosse qualquer outro momento, pra qualquer outra atividade... Era só no sábado. Era só no sábado. Veja bem, eu geralmente faço um casamento por semana, então a gente já tirou aqui as conclusões que deveríamos. Vamos pular para o próximo tópico. Então, lembrando, desculpa te interromper, que esse podcast é dedicado a você violinistas de todos os níveis, você que tem um sonho de tocar violino algum dia, você já é violinista profissional, você já trabalhou junto com a Liara, você admira o trabalho dela, você toca um outro gênero que você fala, que absurdo essa menina que nós vamos saber daqui a pouco o que ela faz, sabe? Aquela pessoa que tem 30 anos, mas parece que tem 90 pelo jeito que fala. Então esse podcast é pra você também, inclusive, que tem 30 e parece que tem 90. É pra todo mundo que curte violino. Lembrando que temos episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Aonde? No YouTube e no Spotify. A Liara, ela assistiu uns episódios e ela já entendeu que eu esqueço tudo, entendeu? Eu sou empreendedora, rapaz. Eu sei do que a gente precisa. Sempre no YouTube e no Spotify. Se você for membro no YouTube... Por exemplo, a gente tá gravando isso daqui, ó, no dia 8 de fevereiro. Quem é membro poderia estar escutando no dia 8 de fevereiro. Pô, mas aí é muito legal. É muito legal. Então, se você quer ter acesso antecipado aos episódios, às vezes 15, 30 dias antes de ir pro ar, clica no YouTube em Seja Membro. Com qualquer quantia, você já tem acesso a todas as gravações antecipadamente. Esqueci alguma coisa, equipe? Tudo certo? Muito bem. Pra galera que... Esqueci uma coisa, vou abrir Diga. Ah, nossa, a gente vai fazer isso aqui, ó, gravando, entendeu? É a magia do ao vivo.
Quem Magia sabe do faz ao que não é ao vivo. vivo. Então a gente, toda vez que vem um convidado aqui, isso é uma coisa que eu tenho esquecido bastante, na verdade, nos últimos convidados. Quando vem às vezes a gente fez a última vez no restaurante, enfim. Toda vez que vem um convidado, eu tento fazer um stories de que o convidado está aqui. E aí, dessa vez, eu esqueci de fazer. Dessa vez e das últimas vezes também. Eu gosto do ao vivo. Opa, não era foto, gente. Oh, meu Deus do céu. Isso aí é uma foto de tiozão. Tenham paciência. Senhoras e senhores, hoje estou aqui ao vivo com ela, Liara Live, a violinista mais versátil que toca os gêneros mais polêmicos do violino. Se você quiser conhecer mais o trabalho dela, acessa aqui o perfil dela e vai lá conhecer. Maravilhoso. E, para quem não te conhece, não conhece o seu trabalho ainda, explica pra galera o que você faz hoje com o violino, enquanto eu te marco aqui nos stories. Bom, a gente como empreendedor ou como pessoa que trabalha, né? A gente sempre tem uma frase muito curta e a frase longa. Então eu vou falar a primeira frase curta, que é: eu toco funk no violino. Você toca... Ponto. Tan, tan, tan. Como assim você toca funk no violino? Isso é uma profanação para esse instrumento clássico, que é um pedaço de madeira com corda esticada, que eu devo decidir o que deve ser tocado nele. Não. E aí tem um outro porém. Mas então você não tem formação nenhuma? E aí eu falo, então, eu sou formada na Escola Municipal de Música de São Paulo, fui aluna da Márcia Fukuda, que é um nome fantástico. Maravilhosa, né? Queremos você aqui, inclusive. Incrível. E eu tô, na verdade, entrando no meu último semestre da Unicamp para bacharel em violino. Se tem alguém que não sabe que existe esse curso, existe. Eu faço aula com o Adoniran Reis, que também é um pai para mim. É o pai e a mãe, né? A Márcia e o Adoniran. E todos os outros que me deram aula são o resto da família. E é isso. E eu tenho uma formação também acadêmica que eu até quero fazer um adendo que, ouvindo os outros episódios do podcast, eu vou dar um adendo muito grande dizendo que, não, para você ser um profissional, você não precisa ter formação acadêmica. Eu vou explicar por que eu fiz a minha formação acadêmica, e a minha formação acadêmica, ela foi porque eu não tinha dinheiro para pagar professores bons. Aí, o que eu fiz? Eu fiquei vários anos tentando entrar na Escola Municipal de Música, que é uma escola que tem um curso baseado no curso do Conservatório de Paris. Então, são 9 anos de curso. Lá você tem teorias, tem música de câmara, você tem orquestra, você tem coral, você tem tudo. De graça, gente. E é de graça. Então, eu tinha que conseguir fazer aula e algo que fosse me profissionalizar para eu poder ter dinheiro. Aí, eu fui lá e tentei aula de graça. Ralei pra caramba, levei muitos nãos, chorei demais. Meu pai me acompanhava, porque eu nem sou de São Paulo. Tinha que vir aqui, gastava dinheiro pra fazer teste, passava só no outro ano, via meus amigos passando e eu era o patinho feio que não passava. Aí, tudo bem. Aí, eu cheguei num nível até que a minha professora virou pra mim e falou assim: então, Stephanie, tá na hora da gente procurar outra coisa também, né? Isso já dentro da municipal. E aí, ela falou: por que você não faz uma faculdade? Eu pensei: pô, professora, mas ninguém precisa de uma faculdade. E ela falou: ninguém precisa, mas você não falou que você tinha o sonho de fazer isso há um tempo atrás? E eu falei, eu tinha. Eu tinha o sonho de cursar uma universidade pública por conta de todo o complexo que é cursar uma universidade pública. Só que eu não me encaixava em nenhuma das outras profissões. E ela falou: por que você não vai fazer bacharel? E, inclusive, eu não queria fazer Unicamp. Foi a Márcia que me falou: presta. E eu ficava: professora, eu nunca vou me mudar para Campinas para fazer presta. E aí, gente, deu tudo certo. Eu amo a minha faculdade. Eu sigo à risca a religião de Adoniran Reis e tudo que ele me fala, sempre. Aliás, todos os meus professores, né? A Andréia, o Edmur, a Diana, que, nossa, enfim, todos os meus professores. E foi por isso que eu busquei uma formação acadêmica para me profissionalizar. Sem precisar pagar. Sempre pagando o mínimo, na verdade, né? Porque na verdade eu pago uma mensalidade para morar na cidade que eu moro. Exato. Mas que inclusive eu só fui conseguir fazer isso depois que eu já era mais velha, que eu já trabalhava com o violino elétrico. E foi isso, uma coisa levou a outra, sabe? Então, e aí foi a partir dali que eu consegui estudar mais. Tá, mas beleza. Você fez a escola... Pra quem não sabe, a Escola Municipal de Música... Você pode entrar lá basicamente com qualquer idade, mas existe um teste para que você fazer. Então, por isso que ela falou que tentou vários anos para conseguir. Sem poder pagar aulas para a escola municipal, uma pergunta antes do que eu ia falar, na verdade. Como você se preparou para entrar na escola municipal? Tudo bem, aí a gente tem um adendo bem grande. Os meus pais estavam me ajudando a fazer algumas aulas. Okay. Antes de eu entrar na municipal, eu estava fazendo aula com a Andréa Campos,
Na época, ela cobrava um valor. Ela cobra o valor justo, que eu acho que todo mundo deveria cobrar. Uhum. E é um valor justo pela carreira que ela tem. Ela é uma professora excepcional. Eu tenho um carinho enorme. Vai ser uma Uma das lambeção de chefes todos de os meus naipe da professores. Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. E ela me preparou, assim, excelentemente para isso. E antes, meus pais me ajudavam, só que chegou uma certa hora em que eles falaram, a gente não vai mais conseguir te ajudar, porque além de eu pagar as aulas dela, que eu fazia de 15 em 15 dias porque era muito caro, eu tinha que pagar também o transporte para ir para São Paulo, né? Eu já tinha... Você é de onde originalmente? Ah, eu sou de Santos. Ok. 03 de Kipatipuri. Eu não sei o que significa isso, mas é isso aí. Pô, Charlie Brown Jr., eu vim de Santos, de Kipatipuri. Ok. Você não é de Santos. Não sou de Santos. Quem é, vai saber. Mas então. E aí eles só conseguiram me ajudar até certo ponto. Uhum. E aí eu precisei dar um jeito. E aí Tá. eu fui tocar na rua. Tá, calma. Muita informação, calma. Seus pais estavam te ajudando financeiramente pra você poder Ó, eu vou bancar. cortar e a gente vai voltar lá pro começo, pra Ok, resumir a história tá. mesmo. Eu nunca me imaginei tocando violino. Eu caí de paraquedas no grupo Pão de Açúcar. Que Ok. Foi um projeto social. Então lá eu comecei já tocando em orquestra, né? Em conjunto. E eu era o patinho feio de toda a orquestra. Eu amava o que eu fazia, mas eu não tinha ouvido, eu não sabia me ouvir. O que ninguém nunca virou pra mim e falou, tipo assim, você toca mal porque você não se ouve. Hoje eu digo pra todo mundo, como por exemplo eu ouvi em vários episódios, a melhor coisa que você tem a fazer é você ouvir outras pessoas tocando. Quando você vai pra festival, tem muito professor que vira pra você e fala, você não deve ouvir os outros tocando porque senão você vai tocar igual a eles. E pá, 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 pá. Durante um tempo eu tinha isso enraizado na minha cabeça e, pô, balela. Mais uma das balelas que você aprende quando você vai ficando mais velho, sabe? Então. E aí eu não me ouvia, eu tocava muito mal. Não ouvia também ninguém. Não ouvia ninguém. Eu fazia aula com um professor excelente lá em Santos também. E, inclusive, uma hora ele virou pra mim e falou assim, então, passarinho precisa voar, porque eu já não tenho mais nível pra você. E aí foi que eu comecei a fazer aulas em São Paulo com a Andrea. E eu não tinha muito dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Os meus pais me ajudavam do jeito que eles podiam. Então, eu fui tocar na rua. Eu tocava em algumas orquestras. Eu cheguei a tocar na Jovem de Guarulhos durante um tempo, né? Toquei na Orquestra do Porto de Santos, que também foi uma orquestra que me ensinou muita coisa. Mas tem uma pergunta que tá assim, rodeando muito a minha cabeça, que eu preciso te interromper, que é... Desde o início você sabia o que você queria fazer com o violino ou foi deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar. Eu Você sabia sabia que que eu queria queria tocar violino. Na verdade, eu sempre fui muito artística, tá no meu mapa astral. Diga o seu mapa astral pra gente. Quando vocês chegarem, vocês já deixam assim, o próximo pessoa que for fazer podcast já deixa o mapa astral. Tá no meu mapa astral, eu sou muito artística e eu sempre soube que eu gostaria muito de trabalhar com arte, de viver de arte. Uhum. Mas eu, durante muito tempo, achava que o violino não era pra mim. Porque Olhando quando... pra mim, Eu sei que você Qual é é um o meu bom mapa astral? empreendedor. qual é o meu mapa astral? Você sabe o que fazer, porque você toca bem, mas você vai além do tocar. Você quer que as outras pessoas toquem melhor, que toquem com você. Rapaz. E qual você acha que é o meu signo? Aquário. Não. Vixe. Sei lá. Ah, não sei. Vai, né? Vixe, agora vai ficar legal. Não sei. Vai. Peraí. Você é muito simpático. Há controvérsias. Eu vou começar a chutar. Peixes! Acertou. Mentira! Mentira mesmo, não é meu. Câncer! Touro! Câncer. Câncer com ascendente em touro. Por isso que você é comunicativo e você é simpático. É claro que é por isso. Eu sou taurina, vocês vão notar que eu falo muito. Muito bem. Então você não tinha pista de que você iria tocar funk no violino, por exemplo. Não. Que doido. Você queria tocar violino bem. E era isso aí. E aí o que aconteceu? Eu precisava de dinheiro e aí eu fui pra rua, porque eu precisava de alunos. E naquela época o pessoal do Pão de Açúcar tocava muito na rua. E eu, na época, tinha umas amigas que estavam com um quarteto. Em Santos mesmo. Isso. E aí elas... A Dianinha. Eu nem lembro como é o sobrenome da Dianinha, porque eu chamei ela de Dianinha durante muitos anos. Ela tocou na Jovem, agora ela se formou na Cantareira, enfim. Uma excelente violinista. É a Diana que gravou com a gente? Não é a Fará. É outra. Tá. Ela tinha um quarteto e enquanto ela conseguiu muitos alunos, enquanto elas tocavam na rua, e aí eu seguia a mesma ideia, tipo, vou tocar na rua. Só que eu percebi que enquanto eu tava tocando na rua, e eu tocava, sei lá, as músicas que todo mundo conhece, as pessoas passavam e falavam, que bonitinho, que legal, bacaninha. E aí eu comecei a tocar as músicas da novela.
E eu sempre fui muito fã da Anitta. Eu Uhum. sou descarada fã da Anitta. Você sabe que eu detestava. Tudo bem, todo mundo já passou por Não, isso. eu tenho uma história de redenção com a Anitta. Não é... Eu não vou ficar falando, ai, não é o meu gênero favorito, pra depois falar qualquer besteira depois disso. Isso se chama maturidade, senhoras e senhores. Não eu não gostava necessariamente do que eu escutava. E ela foi dar uma palestra em um evento da Hotmart em 2019, talvez. Uhum. Ela foi uma das convidadas lá. E ela deu uma palestra sobre... Cara, ela falou de vários aspectos, assim, do porquê que ela escreve da forma que ela escreve, porquê que ela divulga os álbuns da forma que ela divulga. Porque ela se veste da forma que Porque ela ela se veste da forma que ela se veste. E pra quem acha que é só bunda, cara, você é mais raso que um pires. Porque, assim, se fosse só bunda, a sobrinha de uma galera aí tava fazendo sucesso. E não é isso. Foi isso que eu mais me inspirei nela, porque a gente vai chegar num ponto onde eu vou contar que eu comecei a gravar vídeos pra internet e eu usava as mesmas roupas que ela usava nos clipes. Uhum. E as pessoas começaram a me julgar de xingamentos muito baixos. E aí eu falava, mas eu não atingi você? Mostrando, usando esta roupa? Enquanto você tava lá gravando o vídeo tocando bar, E tá todo mundo cagando pra mim. aconteceu uma coisa exatamente isso com o nosso vídeo do Barbie Girl. A gente gravou um vídeo do Barbie Girl, aí um cara, um inglês, comentou assim, algo do tipo, que absurdo, vocês poderiam estar tocando Vivaldi, poderiam estar tocando Bach. E aí eu respondi, cara, eu postei um vídeo tocando Vivaldi na semana passada, porém o algoritmo te entregou a Barbie. Então, assim, olha o que você tá vendo aí na sua feed, porque o algoritmo entrega aquilo que ele acha que você vai gostar. Exato. Então, essa coisa da Anitta, então a gente foi nesse evento, que é um evento de empreendedorismo digital, de marketing, e ela tava lá, e eu, no início da palestra, eu tava assim, ó, quem é essa mulher pra Com falar um monte de gente. Provavelmente, né? Quem é essa mulher pra falar de marketing, de sei o que, com essas musiquinhas, sei lá o que, bababá, bibibi. Aí ela foi falando, aí de assim você já começa a ficar assim. Aí de assim você já começa a ficar assim. Aí depois você puxa o caderninho e começa a anotar. Exatamente, daqui a pouco você já puxa o caderno e já começa a anotar as paradas. E isso, a gente vai ter um episódio, me lembra de eu falar isso no episódio quando essa pessoa vir. Eu saí dessa palestra e liguei pro professor Dr. Carmelo dos Santos. Falei, Carmelo, a gente músico erudito é tudo burro. Foi exatamente E assim o que eu falei Carmelo pra ele. sabe disso. Não, e eu peguei, Carmelo, a gente músico erudito é tudo burro, porque a mulher tava falando como que ela faz uma rede de distribuição pra música dela, os acordos que ela faz e as parcerias com os artistas pra poder fazer collab, que é meio que isso que a gente tá fazendo aqui, a gente chama ela marca a gente. É pra isso, gente. A gente quer saber a história da galera também, mas assim, tudo de por que ela faz as coisas como ela faz. E aí, na hora que ela tava falando, eu tava lembrando da época que eu estive em Nova York pra fazer alguma coisa, eu não sei exatamente o que eu tava fazendo no momento, quando eu vi isso, que o Dudamel ia reger um concerto lá no Lincoln Center, que ali no meio de Manhattan, é onde fica a Juilliard, a Opera House, não sei o quê. E o Dudamel ia reger um concerto ali, naquele ano, pela época de maio, junho. E aí, a Anitta falando e eu lembrando da Filarmônica de Nova York. Por quê? Tava eu andando no Bronx, na barbearia, tava lá o cartaz de que ia ter o concerto com o Dudamel. Tava no ponto de ônibus, tá lá o cartaz que ia ter o concerto com o Dudamel. Tá no Lincoln Center, cartaz pra tudo quanto é lado que ia ter o concerto com o Dudamel. Na escada, o LED passando assim, sabe, entre um degrau e outro, que ia ter o concerto com o Dudamel. Em vários pontos da cidade, na rádio, nos táxis, nos ônibus. Marketing, bebê. E aí eu absolutamente nunca vi isso no Brasil. Tipo, é assim, não, porque a Sala São Paulo tem concertos matinais. Venham até nós, descubram sozinhos, se vira. A gente tá fazendo a nossa parte porque a gente faz. Se não vem ninguém, aí ema. A gente tá aqui no nosso Olimpo disponível pra vocês. Como vocês vão saber que isso acontece? E detalhe que é diferente, né? Porque aí, se a gente for fazer um gancho pra outra coisa, o quão é difícil de o brasileiro hoje em dia ter dinheiro pra poder ir assistir ao ZESP, e o quanto nos Estados Unidos, qualquer pessoa que quiser pode ir. Exato. E assim, mas aí a galera do ZESP, a galera que conhece, não, mas o concerto matinal é gratuito. Sim, meu amigo, as pessoas vão descobrir isso como? Ah, mas se você acessar no site, tá escrito no site. Como que as pessoas vão ficar sabendo da existência desse site, criatura? Então, cadê...
propaganda na TV? Cadê os táxis? Cadê os outdoors? Mas do lado da Sala São Paulo tá... Meu amigo, faz um esforço de tentar entender o que eu tô falando aqui. Não, e já vai até o lado da Sala São Paulo. Quem consegue andar do lado da Sala São Paulo? Exatamente. Mas a Sala São Paulo é perigosa. Cadê o marketing em volta de ter uma estação dentro do complexo da Sala São Paulo? Exato. Mas quando você vai no concerto, eles falam isso. Sim, mas antes você precisa ter ido no concerto! Tem todo um antes. Exato. Mas como é que eu cheguei aqui? É tipo aquele site que você chega. Como que você descobriu este produto? Por um amigo? Exato. Por sabe, uma propaganda. Então, na hora que eu vi a palestra dela falando sobre a rede de distribuição dela e como que ela pensa as parcerias, eu falei, velho, essa mulher é um gênio. É um gênio. E aí você pode gostar ou não gostar da música, e tanto faz. Porque uma pessoa não tem mérito só pelo produto final do trabalho dela. Mas você sabe quem ela é. Você pode não gostar do produto dela, mas você sabe quem ela é. Você sabe cantarolar o mínimo de uma canção dela. Para que agora é hora O do mínimo. podcast do Violino Didático com a Liara Live. E essa maneira como ela pensa sempre foi... É batata para o que eu quero fazer. Uhum. Eu fui julgada durante muito tempo do por que você toca funk no violino. Primeiro que é porque eu toco o que eu quiser. Exato. Se você não quer ouvir, você arrasta pra cima, você fecha, você faz o que você quiser. O legal, você não se identifica em fazer isso, não faça isso. Aí, eu gosto de tocar violino. Pra mim, existem duas chavinhas, a chave do erudito e a chave do pop, porque existe aquela frase a frase curta e a frase longa, né? E é do tipo, a frase curta é eu toco funk no violino, é o meu clickbait, acho ótimo. Agora, na verdade, o que eu faço é que eu toco pop. Eu gosto muito de tocar o eletrônico. E hoje, o eletrônico tem funk. Hoje, a pisadinha tem funk, a pisadinha tem eletrônico. Então, é tudo muito a mesma coisa. E eu gosto do pop. E o pop me dá uma possibilidade de poder dançar. Eu gosto de estar no palco, eu toco para 15 mil pessoas com uma facilidade tranquila. Isso não é um problema para mim, mas eu gosto de estar no meio das pessoas dançando. A maioria dos meus vídeos de casamentos, de eventos... Aliás, gente, eu faço casamentos e eventos. Eu só trabalho com isso. Mas os meus vídeos de evento, eu sou uma pessoa em cima do palco. Às vezes eu tô meio assim... Mas quando eu tô perto das pessoas... E quando eu tô perto das pessoas, eu posso pular, eu posso dançar, eu posso rebolar, eu posso fazer o que eu quiser. Porque aquele momento é meu. Eu escolhi aquilo e é aquilo que eu faço. E o funk me possibilita isso de uma forma um cadinho diferente. É muito legal. E agora, como que chegou o funk no violino? Foi você entendendo que partiu de um gosto pessoal e eu quero fazer isso? Ou, junto com isso, você tá tocando e sentindo o que as pessoas mais gostam nos ambientes que você tava indo tocar? Os dois juntos, com certeza. Porque Ok. eu sempre admirei muito a Anitta, gosto muito de Ludmilla. Assim, deu tudo muito certo, eu sempre estava ouvindo, gostava muito. Acho que na minha casa eu sou a única pessoa que ouve, mas assim, deu muito certo isso. E eu notei que quando eu tocava o funk na rua, quando eu tocava Show das Poderosas, foi a primeira música que eu toquei no violino, e foi mais ou menos na mesma época que a Anitta começou. Quando eu comecei a tocar isso, as pessoas, elas passavam assim. No violino. Como que é possível? Aí, o tempo foi passando. E aí eu falei, bom, eu já tocava em casamento. Quem é o violinista o músico que não toca em casamento? Eu tocava em casamento, como todo mundo. Tocava em um grupo de casamento. Mas aí você tocava funk no casamento? Não. Mas eu já toquei, viu? Eu tive um cliente fantástico numa igreja. As crianças entraram com paradinha. Porque eu sempre conto pros meus clientes, né, gente? Criança, a gente nunca sabe como vai ser. Elas podem ou travar, ou elas podem sair correndo. Elas podem fazer tudo que a gente sempre quis. Uhum. Aí ele falou, então tá bom. Então a gente quer que você toque a paradinha, porque elas gostam muito. Aí eu fiquei, mas O que é a igreja. paradinha? É uma música da Anitta. Como que é essa? Eu não faço a menor ideia. Tarirarapapara. Toca aqui, ó. No violino elétrico acho que não vai rolar, né? Não. Mas aqui, ó. Fica à vontade. Não sei nem se tá afinado, mas é isso aí. Ok. Não tá afinado, mas é isso aí. E esse é o refrãozinho da paradinha. Enfim, toquei numa igreja, gente. Deu super certo. E Que legal. acontece. Mas foi isso. Depois de um tempo que eu comecei a tocar casamentos, Você tá falando de Anitta, desculpa te interromper. A galera fala das letras, né? Das letras do... Não necessariamente da Anitta, porque eu acho que nem tem tanta coisa assim muito... Não, ela faz ela é mais suave, marketing assim, né? popular.
Mas, porém, entretanto, a galera, eu tenho certeza que tem gente que tá pensando, mas as letras é um absurdo para as crianças. Vocês já ouviram Mozart de verdade? Exatamente o que eu ia falar. Gente, vocês já foram ver a tradução das letras da ópera, das óperas do Mozart? Gente... Porque se vocês forem ver sobre o que se trata... Eles só não falam sobre armas. Todo o resto... O resto... E é assim... Daí pra baixo. Cara, vai lá, pega as óperas... joga no Google, nem é tão difícil, vou te dar o caminho das pedras. Você abre lá, google.com, joga letras das óperas de Mozart. E leia as letras. Você vai ficar... É língua nos lugares que você fica mentira. É um entretenimento pra toda a família. A família brasileira tradicional. É, tudo isso. Desculpa, é que você tava falando assim... Não, eu tava mas visualizando os possíveis comentários, né? Se bem que o público do Violino Didático, eu vou te dizer que até agora a gente tem dado muita sorte. Isso é bom. Porque, assim, a galera entende do que a gente tá falando, entende os contextos, entende que a ideia do podcast é justamente furar as bolhas e ver as mais diversas possibilidades que tem com o violino. Inclusive, o pessoal aqui é maduro pra... Eu não concordo, mas quero saber mais. Porque... A internet tá aí pra isso, né? Exato. Pra gente ter a informação na nossa mão e a gente falar, tá, não gostei, próximo, mas e aí? Mas por que isso aí tá aí? Eu não gostei, mas me conta mais. Mas eu me quero convence. Entender. Tem gente que... Vamos ver que eu gosto. E você nem precisa gostar, mas se você tentar entender, já é super válido. Eu vou dar um adendo aqui muito bacana, é que eu fui contratada pra tocar em um shopping. E aí, eles falaram assim, então, e a gente queria que você tocasse funk. Só que aí, não vai ter letra, né? Vai ser só o violino, e aí tá tudo bem. Porque é só a melodia. E foi uma jogada de marketing. E foi fantástico. O público foi a loucura, gente. Foi um dos melhores eventos da minha vida. Eu tava pulando feito uma perereca. Cara, eu fico vendo assim, é uma realidade muito diferente do que... Acho que você é até agora a primeira pessoa que mais assim out, né? Que vem. O Thiago é um pouco out também, a Cami é um pouco out também. Somos todos o Hertz, você e o Hertz são os dois mais outs. Aliás, o Hertz é uma das pessoas que a minha professora Márcia sempre falava, você deveria fazer aula com ele. Eu ainda quero, já perguntei pra ele, sigo ele sempre, ele é fantástico. A gente não encaixa no gênero, mas a técnica dele é tipo o Luiz Mascaro também, que... Estará aqui? Que dia? Tá agendado já. Ele tá no Brasil? Vai estar. Ele chega semana que vem. Caramba, que saudade dele! Ele foi um excelente professor também. E ele fez faculdade na mesma faculdade que eu faço. E ele também é uma outra inspiração, porque eu tenho uma grande vontade de... Eu tinha uma grande vontade de estudar fora. Aí eu tirei aquela ideia de que você precisa estudar para ser profissional. Estudar fora, né? Ou estudar numa universidade, enfim. Né? Nos moldes do que a gente imagina. E aí eu cheguei num nível e falei, tá legal, agora eu vou começar a estudar outras coisas. O violino fora do que a gente tá acostumado. E o Mascaro foi uma das pessoas que sempre me apoiou e que sempre falou dessa forma. E é muito legal o quanto... Eu vejo ele também, né? Toca pra burro, tenho até vergonha de ficar perto daquele homem. Mas... Quando eu fui gravar algumas coisas com o Carmelo e a gente pousou na casa dele lá em Los Angeles. E aí, eu e o Carmelo... O Luiz não sabe dessa história, eu acho. Mas aí eu e o Carmelo, a gente ficava escutando ele estudar uma coisa que ele ia tocar alguma gig lá. Ou ia gravar, porque ele grava pra caramba também. E aí ele tava no quarto dele estudando e a gente só ficava assim... Não com essa palavra exatamente. Mas a gente ficava assim... Caçamba, velho. Como assim, velho? Umas escalas, uns negócios, improviso no meio, umas técnicas estendidas de violino. Nossa, velho, esse cara é diferente, é diferenciado. Ele estudou a técnica erudita, sabe? Não, ele é um super violinista, ponto. E simpático, né, gente? Como é que é possível? Exatamente. Como é que as pessoas podem ser tão boas e serem humildes? Tudo bem, todo mundo deveria ser, afinal, todo mundo deveria ser. Já grava um videozinho, ó, manda uma foto nossa pro Luiz e fala, ó, estão falando de você aqui. Vai ser pelo comercial. Eu vou cobrar que eu tô fazendo propaganda do professor. Aliás, eu fiz um curso com ele, que foi muito legal. Acho que foi pelo Conservatório de Tatuí. E muitas das coisas... É muito legal, porque assim, tem muita coisa que você aprende no violino, que você ouve... que você deveria fazer, você de fato estuda, aquilo não vai servir para você, mas você saber como aquilo funciona, como aquilo vai funcionar para você, sei lá, você pode nem usar, mas aquilo tá lá
tinha uns negócios. Ele falava, por exemplo, ele falava sobre samba, ele falava sobre coisas que eu nunca vou usar, sobre jazz, e eu ficava, eu não ouço jazz. Eu admiro jazz, mas eu não ouço jazz. O jazz não está inserido no contexto do que eu vou trabalhar ou do que eu vou apresentar para os meus clientes, para o meu público dessa forma. Mas saber como aquilo funciona, pô, é outra visão. Eu tô vendo você usando várias palavras e jargões de empreendedorismo, de marketing digital. O CNPJ tá em dia, gente. Maravilhosa. Como que começou a surgir esse interesse de empreender? Porque cara, é um assunto que músico violinista, especialmente, não se interessa muito. Mas deveria se interessar, porque nós somos empreendedores desde o momento que a gente vai tocar num casamento. A Pois é. gente já deveria saber exigir uma água, porque a gente é profissional. A gente já deveria saber que a gente tem que ter um tripézinho mínimo, básico e gravar uma firulinha ali e postar, porque você também vai ter que ser marqueteiro, porque você vai se vender de alguma forma. E você pode nem estar se vendendo para o cliente, você vai estar Mas se vendendo para as outras pessoas que vão te contratar. Mas por que eu vou postar? E o que os meus colegas vão achar? Ah, os seus colegas vão saber que todo mundo erra. Se você errou... Ou, não, na verdade, é assim. Quando você vai tocar em casamento, os meus clientes podem sair, podem beber uma água nesse momento, assim, sabe? Porque você vai tocar em casamento, você sabe que o som vai ser ruim. Tipo, nem sempre... Ai, a acústica de igreja é perfeita. Não, gente. A acústica de igreja aqui do Brasil não são todas que são boas. A gente vai tocar numa bolha, pode ficar ruim. Aí você vai lá e você precisa... O ruim não é a gente não estamos falando o ruim pro cidadão médio. É o ruim pro violinista chato que vai estar vendo o vídeo depois. Ah, é esse porém aí. Esse aí, o que tem 30, mas tem 90? Exato. É esse aí. Então, assim, não dá pra você ficar querendo exigir que o negócio seja 100% perfeito. O importante é você ter. O importante é você ter, sei lá, você fez 50 casamentos no ano, você vai ter 50 vídeos, 50 fotos. Simples, só pra você dizer, eu fiz 50 casamentos. Ah, por quê? Porque eu trabalho com isso. Ai, mas você toca em orquestra, pra que você quer saber? Pra que as pessoas querem saber? Porque quando você tá na orquestra, você precisa saber que se o andamento deu uma caminhadinha pro lado do que você não deveria fazer, você tem que saber ir junto. E essa malemolência você vai aprender tocando em casamento. Tocando o que não tá escrito na partitura, tocando aquilo que Mas você como toca. assim? Na partitura tá escrito tudo o que você precisa fazer. Na partitura está escrito apenas 20% do que você Inclusive lá quando você faz na realidade de casamento é maravilhoso porque nem acaba onde tá escrito que acaba. E é um tal de você tá tocando e virarem assim, ó. Volta do refrão. Volta do refrão. Ou sei lá, a noiva tropeça. Quando tem partitura, né? Quando tem partitura, é importante, é É verdade. que assim, é difícil no nosso instrumento é muito difícil de você ouvir isso, mas eu não sou a melhor, mas aprendi algumas coisinhas e você vai chegar num evento e eles vão falar, tá em dó maior, toca aí. Cara, a primeira vez que isso aconteceu comigo foi um choque, porque assim, O arco tremeu. não necessariamente, mas eu era chato meio Samuel, assim. Beijo, Samuca. Eu era sistemático meio Samuel. Então, quando eu fazia cachê em casamentos, o mínimo que eu esperava da empresa de casamento era que eu chegasse lá, tivesse estante e tivesse as partes. E você não tá errado, né? Porque se a gente tá falando de empreendedorismo, É. é um mínimo pro seu funcionário, porque você vai ser um funcionário Eu vou contratado. prestar um serviço para aquela agência. Pra aquela... ele tá prestando serviço com excelência, ponto. Então, o mínimo que eu esperava era que tivesse estante e tivesse as partes. Se me falassem com antecedência, já não tem estante atrás, eu até levava, mas eu esperaria que tivesse as partes. Geralmente não tem, tá? E aí, as partes, pra quem tá ouvindo, é a partitura do que vai ser tocado, o arranjo de como vai ser tocado, porque às vezes até falam, vai ser a música tal, mas é uma versão específica, numa tonalidade específica, enfim. Então eu esperava que tivesse isso lá, que aí, se tivesse isso, se tem isso, geralmente o músico chega e resolve. E aí, geralmente. E aí eu cheguei lá, uns 30 minutos antes de começar a sala. Sala é o que a gente toca antes do casamento começar. Exato. Eu cheguei uns 30 minutos antes da sala e eu olho assim na estante. Cadê? Nada, zero. Mas Zipo. você deveria ter imprimido. Como que você não imprimiu? Não mandaram nem quais seriam as músicas, nem as partes, nem nada. Não mandaram nada. E aí eu cheguei... Pra não falar que mandaram... No dia do casamento mandaram qual seria o setlist das músicas. Aí eu bati o olho, a maioria já tinha tocado. Pausenias, Algumas, Maria. tipo isso. Aí algumas eu nunca tinha tocado, mas conhecia, então eu conseguiria resolver lá na hora. E tinha uma que eu absolutamente não conhecia, que era o hino do Palmeiras.
E esse, se você errar, eles vão reclamar. O hino do Palmeiras, porque o noivo ia entrar com o hino do Palmeiras. E aí, eu cheguei lá, cadê as partes? Aí eu, putz, ainda bem que eu aprendi violino com um cara que se chama Márcio Demaso, que sempre falou pra mim o que hoje pra mim é um dos cores, que é o aprendizado principal deve partir da audição e da referência. A partitura ela é uma ferramenta que ela vai te ajudar em algumas situações. Mas se você escuta uma música e não consegue tocar ela, meu amigo, é como se você você fosse um... É como se você fosse um ator surdo. Que você só vai conseguir aprender a linha lendo. Mas aí eu dou um adendo, que eu fui uma das pessoas que mais demorei. Hoje eu toco tudo de cor, hoje eu tiro qualquer música, tanto é que tocar funk é tirar qualquer coisa, qualquer ruído. Mas eu demorei muito pra conseguir ter o ouvido, bom, eu não me ouvia, pra ter o ouvido pra saber que nota que era. Inclusive, hoje em dia, se eu tô muito estressada e muito cansada, eu não consigo achar a nota, então eu canto no afinador e tá tudo bem. Então, assim, se você não consegue ainda fazer esse tipo de coisa, tenha olha paciência. que dica maravilhosa. Ela acabou de dar uma dica maravilhosa pra quem tá aprendendo. Ah, não, canta no afinador, gente. Cara, eu quero descobrir pelo menos quais são as primeiras notas e a partir disso eu me desenrolo. Ou saber a tonalidade. Eu não consigo achar a tonalidade quando é, sei lá, uns bemol muito louco, mas... Ou não tá na mesma timbragem, né? E assim, vamos ser sinceros que às vezes os cantores, principalmente os cantores de funk, eles têm muitos efeitos na voz. Então é difícil de você achar pela timbragem ou você saber cantar. Timbre seria o equivalente à cor do som. É. As características do som que não envolve altura e tempo. Exato. E aí eu não consigo. E assim, gente, vamos falar a real. A vida é cansativa. Você tá cansado, você acordou. Você ser empreendedor é você trabalhar 16 horas para você. Nossa, eu quero a liberdade. Não vou ser mais funcionário e trabalhar 8 horas. Agora eu escolho trabalhar 16 horas por Para dia. mim mesma. E se eu não trabalhar, eu não como. Mas pelo menos eu gosto do que eu estou fazendo. Ou não. Ou não, ou não. E aí, mas olha essa dica, só não deixa eu passar em branco. Quero aprender a tocar uma música de ouvido. Você pode pôr o próprio YouTube pra tocar um pouco mais lento e colocar o afinador e vendo que nota que tá apontando ali. Opa, então começa com essa nota. Ou, se você canta afinadinho... E aí para nas notas mais difíceis. Nas notas. Ah, então aqui é uma nota tal. Cara, que dica maravilhosa. Não, eu faço isso sempre, gente. Bravo, sensacional. Agora eu consigo, durante muito tempo, inclusive tem uma história muito boa, de que eu gravei vários DVDs com o Neguinho do Cacheta, que foi um dos artistas que eu mais toquei, e eu me lembro muito de a gente estar num DVD, assim, e a gente tá fazendo essa preparação durante meses, eu gravar linhas do violino pras músicas, não sei o que, aí ele fala, o produtor dele chega pra mim uma semana antes e fala assim, então, Liara, você vai tocar só com o DJ em algum momento. Aí eu fiquei, eita, tá bom. Aí me deram mais um figurino. Aí chegou lá na hora, eu falei, tá. Aí eu fiquei perguntando, que música que eu vou tocar? Que música que eu vou tocar? Ele não me mandava. Porque eu acho que a música não tava pronta. Às vezes as coisas são feitas assim em cima da hora, gente. É natural. Aí eu cheguei lá na hora, aí ele falou, você vai tocar tal música? Eu, legal. Aí, sei lá, 10 minutos antes de a gente começar a gravação de que seria só com o DJ, ele vira, então, Liara, você vai tocar essa aqui também. Eu fiquei, eu pedi pra você não me colocar no fogo e você vai me botar no fogo. Vou. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu fui lá, cheguei no DJ e ficava, então, você pode botar a música pra tocar pra eu tentar achar a tonalidade? Aí eu achei a tonalidade. Ficou bonito? Não, gente. Nem tudo que tá no YouTube a gente gosta de ver, de fazer. Mas assim... Eu tô linda. O figurino era maravilhoso. É maravilhoso. Eu dividi o palco com o NK mais uma vez. Eu dividiria mais várias. Assim, acho que foi com o DJ Jorginho. Eu não lembro qual música, acho que era Perigosa 2. E assim, eu fiz frases que eu gostei. E eu fiz frases que eu odiei. Que eu poderia ter tirado aquela frase dali e nunca mais ter ouvido ela na minha vida. Mas acontece. Essa é a improvisação. Mas como assim? Você falou no violino? Como assim frase? Frases melódicas, né? Ah, tá, ok. Ok, entendi. A gente chama as coisas que a gente... As coisas que vêm na sua cabeça, que você toca assim do nada, sem você saber o que tá acontecendo, de frases, né? Eu gosto de chamar... Porque eu não me considero uma improvisadora. Porque eu não tenho base teórica para improvisar. E porque eu não consumo tanto músicas que são naturalmente improvisáveis. Por exemplo, o jazz. Então, quando você sobe, você meio que já sabe o que você vai fazer. Não. Então, é improviso, na verdade, na raiz da palavra. Tipo assim, eu sei as notas que estão. Geralmente, pra eu... Eu não gosto de dizer que eu improviso, eu gosto de dizer que eu quero linhas melódicas no violino. Ok. Porque... Que são criadas na hora de forma improvisada. Ok, tá tudo bem. Acontece muito. Mas não tem uma técnica. E, por exemplo, eu faço muitos arranjos pra internet, eu trabalho muito com o YouTube, eu faço muitos covers, e eu não gosto de dizer que aquilo é uma improvisação.
Geralmente eu gravo posteriormente, mas eu tenho muito problema de gravar uma coisa, porque a realidade é que ninguém grava a música, só a Cami. Ninguém grava a música, o áudio original não, tá? A gente sobrepõe o áudio. Então a gente grava o áudio um dia antes, e aí quando a gente vai gravar o vídeo, a gente tá dublando, tá? Natural, ninguém vai morrer por causa disso. Só que aí, às vezes eu faço isso com uma semana de antecedência, ou eu tenho, sei lá, 2 casamentos naquele dia, eu acabei de voltar de viagem, rolê, e aí a cabeça tá cansada, então você não vai lembrar o que você fez. E eu erro. E aí eu não lembro o que eu fiz, eu não lembro que nota que eu fiz. E aí você põe o vídeo tocando uma coisa e o áudio tocando outra coisa? Tem várias vezes que o meu dedo tá assim, ó. Desculpa, gente, é Então a sinceridade. nota parada. Tá, e a escala. E a escala... E lá em cima, assim... Acontece, gente. Por quê? Acontece. Se até a Lindsay Sterling tem um vídeo dela tocando aquela música do Zumbi, procurem depois. O trailer o clipe do Zumbi. Adoro o trabalho da Lindsay Sterling, acho super diferente. Muita gente começou, mais gente começou a estudar violino por causa dela do que por qualquer violinista erudito que você pensar. Com certeza. Já foi comparada com ela várias vezes. Adoro quando as pessoas me chamam de Lindsay Sterling brasileira. E aí, tem um vídeo dela que ela tira o violino, assim, tipo, de um cemitério, um negócio assim. O violino nem cavalete tem, gente. Quanto mais ela tá fazendo a nota que tá na gravação. Mais o vídeo chegou em você, mais ela tá linda, mais o violino é legal. Assim, é muito... A gente tá falando sobre música aqui, mas é muito além da música. É muito mais sobre você ser um artista, sobre você entrar no personagem, sobre você entregar o sorriso cativante. Sabe aquele sorriso que você... Do outro lado, você tá tipo... Eu tô sorrindo também, eu nem sei por quê. Isso é arte, gente. Existe hoje um romance, uma ideia romântica. Eu vejo algumas pessoas, alguns colegas às vezes postando coisas assim. Uma ideia romântica de que, nossa, agora... Não é só tocar violino, você tem que ser blogueiro, você tem que ser marqueteiro. Só que essa é uma ideia romântica, porque isso não é agora. Sempre foi assim. Não, porque na época do Paganini era só tocar bem. Não. Paganini é, como a galera chamava ele, o violinista do diabo. Porque ele abraçou esse nome. Peraí, estão me chamando assim? Então agora eu só vou ir completamente de preto, vou usar maquiagem, Era tipo um clickbait. Vou usar sombra nos olhos pra deixar a aparência mais tenebrosa ainda. Vou começar a fazer umas firulas, vou fakear cordas estourando no meio do concerto pra alimentar isso. Deixa eu te contar. This is marketing. Não, vamos lembrar do Mozart, que o pai dele levava ele pros lugares pra ele tocar. Então, por exemplo, ele tinha um agente, ele tinha alguém que ia lá e mostrava o trabalho dele. Não tinha Instagram, então assim, ele tinha que ir nos castelos tocando. Isso é a marketing da divulgação. E aí, vamos pensar, sei lá, nos anos 90, quando você tinha os grupos de casamento pegando os cartõezinhos e entregando em cada uma das igrejas. Isso é marketing, gente. A ideia de que se você ficar bom no seu quarto, você vai começar a conseguir coisa, desculpa te falar um negócio. Seu vizinho não vai te contratar. Ele vai jogar ovos na sua janela. Isso, pode até ser que contrate, mas não vai ser suficiente pra você viver disso, né? Se só tocar bem fosse suficiente, tem uma galera que a gente conhece que poderia ser solista internacional e não sai da orquestra da cidade onde toca. Na verdade, se só tocar bem fosse suficiente, a gente não teria lugar pra todo mundo. Porque tem muita gente que toca bem. Tem muita gente que toca bem. E aí eles iam conflitar com as pessoas que nem tocam tão bem, mas estão nos lugares porque sim. Cara, mas essa eu vejo às vezes, quando a galera fala, porque, nossa, agora eu tenho que fazer tudo isso. O quanto mais cedo você entender que não é agora... Mas me diz uma coisa, você, Jean, não é cansativo? É cansativo, assim, pra mim, é que nós temos uma diferença entre personagens, que o Jean, ele não precisa estar de maquiagem pra aparecer. Quem disse? E também, se tiver, tá tudo bem. Aliás, acho que às vezes pode ser necessário. Sabe que eu já usei maquiagem pra gravar? E tá tudo bem. Você sabia disso? Sabia? Ah, ok. Necessidades, gente. Eu já usei pó, né? Já usei pó de maquiagem pra tirar o brilho, exatamente. Exato. Tem um pozinho de banana guardado, que é exatamente o pozinho do reflexo. Ali, ó, então. No estúdio anterior que a gente gravava, 2 anteriores desse, era as paredes tudo branco. Então rebatia a luz muito. E aí ficava meio estourado. Então aí eu tinha que dar colocar um pozinho pra tirar esse brilho. E isso cansa. Não só isso, né? Porque aí a gente vai levar aquela ideia de que existe a Stephanie e existe a Liara. A Stephanie fala qualquer coisa. E a Liara não. A Liara, ela vai pensar em tudo que ela vai falar. E isso cansa. Aquela história de bastidor, você não vai falar, então? Não. Poxa.
Desculpa. A gente corta aqui. O que mais te cansa? O que mais me cansa é o peito. E não estamos dizendo o peito de seio. O peito do tipo... Oi, ok. gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no podcast do Violino Didático. Tá sendo incrível. Sabe o que mais me cansa enquanto eu tô no podcast? Enquanto eu tô gravando, todos os episódios, em alguns momentos, vem a frase na minha cabeça: ombro não é brinco. Porque se eu tivesse sentado normalmente em algum outro lugar, eu estaria provavelmente assim, ó. E aí eu escutei no Instagram uma menina falando: ombro não é brinco, ombro não é brinco, ombro não é brinco. Afasta da orelha. E aí às vezes eu tô no podcast e a pessoa tá falando uma história mais interessante e eu pensando: ombro não é brinco. Mas eu tô toda hora me olhando, porque se você tá no Spotify você não sabe disso, mas aqui a gente tem uma câmera e dá pra ver o que eu tô fazendo, né? E aí eu tô toda hora levantando assim, tipo, Stephanie, tá bom? Vamos ficar retinha e fingir que você tem postura? Fingir que você tem postura maravilhosa. Mas eu tô sempre assim. E assim, isso cansa você. No meu caso, eu tenho um cabelo ondulado, né? Então ele precisa de um tratamento completamente diferente. E vamos falar a verdade mesmo. Os seus clientes que vão te contratar, eles não querem ver você sendo real. Eles querem ver você sendo bonita, eles querem ver você sempre de rímel, eles querem ver você com o cabelo. E durante muito tempo, eu tava de coque falando: ai, gente, vou ser real aqui pra vocês. Eles não querem ver. Eles querem conhecer o seu dia a dia, eles querem sentir que eles têm uma intimidade com você, que eles sabem que você vai pra faculdade todo dia, que você tá fazendo ensaio da orquestra, que você vai se formar na faculdade, pipipi, popopó. Eles gostam disso. Mas eles não querem te ver de pijama toda torta, assim, na cama, sabe? Tipo, eles não querem saber que você come pipoca, sei lá, no pote de Doriana. Eles querem saber que você come, sei lá, salgadinho numa cerâmica que você comprou e que ela tem que ser num tom pastel. E isso cansa. Cansa você ter que pensar na iluminação que você tá fazendo essas coisas. Então, assim, é muito cansativo você ainda ter um trabalho onde você tem que buscar uma excelência muito fina, muito delicada, daquele som do dedo tá ali, e você ter aquele julgamento, e você ainda ter que acordar sorrindo, voltar corretivo e falar: oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia 4 de 100 dias de prática que eu vou postar aqui. Então, calma, você tem o seu... Tirando a parte de Liara Live, o que mais você faz? Eu sou a Liara Live. Não. Ok. Achei que você tava tocando em orquestra e... Não, eu toquei em orquestra. Tá. Aí eu vou entrar num adendo assim. Existem ambientes de orquestra que são extremamente não acolhedores. E eu passei por isso porque... Eu trocaria a sua frase. Existem ambientes de orquestra que são acolhedores. Todos os outros não são. Eu passei por uma... E assim, eu tô falando isso porque eu ouvi falar. Você nunca passou por isso? Não, eu ouvi alguém falando sobre... Existem orquestras que são saudáveis? Eu ouvi alguém falando sobre. Não. Eu ouvi. Então, assim, eu tipo, sei acredito lá, o na pessoa. Curupira. É difícil, gente. Não, mas eu também posso confirmar, porque a Opus foi uma orquestra impecável pra mim. Ou seja, todas as outras que ela tocou, não. Eu gostei. Mas assim, ó, aqui vamos dar nome aos bois? Vamos dar nome aos bois. Não precisa, vai estar tudo certo. O que aconteceu? O meu boom na internet veio quando, assim que eu comprei o violino elétrico, porque eu precisava fazer eventos, aí eu falei, vou comprar um violino elétrico, porque vai ser mais fácil pra mim de plugar nos lugares. Aí eu achei esse aqui, que ele é de acrílico, gente, ele é muito bonito, fala sério. E aí eu queria, ele era muito caro, aí fui lá pra rua pra conseguir dinheiro, nananana, e nessa época eu tocava na Opus. E aí eu gravei a Anitta e eu gravei a Paradinha. Aí, esse eu já tinha comprado, meu violino. E eu gravei a Paradinha na rua. E eu, se eu não me engano, eu tava em Guarulhos nessa época. E eu fiquei sabendo de momentos em que eu tava na orquestra, em que as pessoas recebiam o meu vídeo e mandavam no grupo, em grupos de outros lugares, e me chamavam de ridícula. Falavam que eu não sabia o que eu tava fazendo, que aquilo ali era sei lá, inúmeras coisas. Por quê? Porque eu danço, gente. Porque eu me divirto. Isso assim, só fazendo um adendo, até pra te proteger um pouco, na verdade... não que você precise de proteção, porém, entretanto, todavia, isso, quando a gente fala de que o cenário de orquestra é tóxico, na maioria das vezes, na maioria eu não sei, eu tô sendo muito bondoso talvez, não estamos falando da parte administrativa da orquestra. Não, nunca é. O que faz
a orquestra ser tóxica são as pessoas que tocam lá. Músico não é bonzinho. Geralmente os músicos que são bonzinhos são seus amigos. Exatamente. Só que você, no seu mercado, você vai conhecer muitos músicos. E assim, foi muito bom porque eu passei por essa situação, aquilo me magoou demais. Se eu tivesse feito terapia naquela época, eu estaria muito melhor hoje em dia. Mas assim, aquilo me magoou demais. Aí passou um tempo, eu decidi sair da orquestra. Eu não decidi sair da orquestra por causa disso, foi porque eu não passava nos testes, eu não tocava bem. Eu precisei sair da orquestra, sair do mundo erudito, para tirar aquela pressão de tocar perfeitamente bem da minha cabeça. E foi que aí que eu comecei a me encaminhar para poder entrar na faculdade. E aí a pressão era de mim comigo mesma, né? E as coisas foram mudando. E eu persisti no meu trabalho. E eu fui fazendo o que eu queria. Era o que eu queria fazer. E dane-se os outros. E aí aconteceu a situação de pessoas que eu fiquei sabendo que falaram mal de mim e disserem: nossa, seu trabalho é incrível. Obrigada. Não, depois que dá certo, todo mundo vai dar tapinha nas costas. Antes do Violinista do Brasil, eu tinha um outro projeto. Antes do Violino Didático, eu tinha um outro projeto. Que se chamava Violinista do Brasil. E eu comecei esse projeto enquanto eu tocava em Guarulhos. Não sei se eu tocava em Guarulhos. Acho que eu tava tocando em Guarulhos ainda. Porque era bloqueado pra gente ver. Eu peguei e bloqueei todo mundo da orquestra. Antecipadamente. E eu não queria que ninguém descobrisse o que eu tava fazendo. Conhece o Tá Tudo Bem? Tá tudo bem. Porque a sua saúde mental, ela precisava disso. Bloqueei todo mundo da orquestra, bloqueei todos os meus professores, bloqueei o Carmelo, bloqueei todo mundo. Não queria que ninguém visse. E aí, quando começaram a falar, eu nunca fiquei sabendo de ninguém que falou mal, apesar de eu suspeitar. Mas quando eu comecei a ficar falando, eram colegas falando: pô, vi seu canal lá, que legal, não sei o quê. Eu falei: okay. Dá um alívio, né? Nossa, dá um super alívio. Mas teve um menino em Guarulhos também, que estava comigo no ônibus. E o pior é que a gente tem um carinho pela orquestra. Super. Emiliano, todo o pessoal. Um abração. O Emiliano, ele já evitou de eu dormir na rua várias vezes. Porque ele me deu carona pra eu chegar a tempo de pegar o metrô pra ir pra casa. Ele me chamava de Joana. E aí, o que aconteceu foi, a gente tava num ônibus indo, sei lá, do Damastor pra algum lugar, ou indo pra Damastor, sei lá. Damastor é o nome do teatro lá em Guarulhos. E aí eu falei: cara, eu tenho o desejo de ser solista, de fazer trabalhos tocando solo. Solista não quer dizer que você vai solar na frente da orquestra, quer dizer no que meu caso, eu estava querendo dizer isso. Ah, ok. Eu estava querendo dizer isso. E ele só olhou nos meus olhos e falou assim: você nunca vai fazer isso. Ai? Exato. Acontece que isso foi, sei lá, 2010, talvez. Eu não falei que eu queria solar na frente de orquestras, mas quando eu falei, eu estava querendo dizer isso. Uhum. E ele falou que eu nunca ia conseguir. E, de fato, apesar de eu ter solado em algumas ocasiões muito específicas... Você toca super bem. Eu comecei a solar de um jeito que não era o que eu estava querendo dizer naquele momento. Então, eu fui... se eu não me engano, foram 8 estados brasileiros diferentes numa turnê tocando em eventos de cultura geek, de cultura nerd, que é o que a Cami mais ou menos faz hoje em dia, né? E eu fui tocando, fazendo um setlist em todos esses lugares. E claro, eu tocava as músicas lá de videogame, de anime, alguns arranjos mais virtuosísticos às vezes. Às vezes metiam uns caprichos de Paganini no meio das paradas, assim. É sobre isso, é pra isso que a gente estuda. E aí, em um momento eu peguei e me dei conta, cara... Eu estou solando, estou tendo uma carreira solo, estava tendo uma carreira solo naquele momento, e eu pensei... E detalhe, sabe o que esse menino tá fazendo? Não faço a menor ideia. É melhor do que isso. Eu não faço a menor ideia do que ele tá fazendo. Porque eu não faço a menor ideia. Porque foi relevante, né? Nossa. Então, não pode ser que ele esteja fazendo uma coisa que é relevante pra ele, tá tudo certo, não quero nada de mal pra ele. Mas o fato é, não chegou em mim o que ele tá fazendo. E eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sei se ele passou ileso de alguma publicidade do Violino Didático aparecendo no perfil dele. Não, pera. Alguém passou. Não, vamos combinar. Alguém passou? Quem passou? Aparece muita propaganda pra você? Deve aparecer até pra minha mãe. Sabe, o celular ouve a palavra violino muitas vezes por dia e deve entrar essa palavra. Certeza. Com certeza. Inclusive, bom, quando saiu o seu episódio, não muito, mas nesse momento que a gente tá gravando, o pessoal deve estar me vendo na timeline toda hora, porque a gente tá no meio de um lançamento de uma parada e, ó,
Já rodou, a gente já teve ali só hoje umas 20, 30 mil pessoas alcançadas. Gente, isso é marketing, bebê. Enfim. E quais são os seus planos agora, dona Liara Live? O que você quer para a Liara Live? Então, agora eu tô num momento muito diferente da minha vida, que é um momento que eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero. Durante a pandemia, eu passei por um episódio bem depressivo, onde eu e muitas pessoas queria muito desistir da minha carreira pelo simples motivo de que as pessoas estavam morrendo e a minha profissão não podia fazer nada por eles. Eu podia tocar um violininho e eu tava tão triste por aquilo estar acontecendo que eu não enxergava o quanto tocar violino era importante para as pessoas que estavam ali sofrendo. Então, isso assim, foi muita terapia para eu poder entender isso. Passei por episódios muito difíceis, quase larguei a faculdade, e a faculdade sempre foi um sonho pra mim. Só que aí eu atingi um objetivo e eu não sei o que fazer depois desse objetivo. Eu gosto muito do meu trabalho, eu sempre sonhei muito em trabalhar. Aliás, eu tenho uma tatuagem aqui no ombro que eu fiz com meu melhor amigo. Ele é tatuador e ele era desenhista na época que a gente fez, né? Ele nem sonhava em tatuar e a gente queria viver de arte. É um chifre triplo de Odin e pra nós seria... que o final da ideia é conquistar. E pra nós, a nossa conquista seria viver de arte, né? E, enfim, hoje ele é tatuador, um excelente tatuador. Aliás, a maioria das minhas tatuagens são dele, um pequeno publi. Mas eu sempre sonhei em me sustentar, porque durante muito tempo eu ouvi a minha vida inteira de muitas pessoas importantes que eu ia morrer de fome. Essa era a frase que eu mais ouvia. Então eu busquei de todo... Por isso que o pensamento empreendedor tá aqui, porque você tem que fazer dinheiro, né? Eu busquei de todas as formas, consegui me sustentar. E aí eu cheguei nisso. Tá, e agora? E agora? E agora? E aí, assim, eu tenho um passaporte europeu, eu falo francês, falo inglês, falo espanhol... E toca funk no violino. Tem que falar com voz de Drácula de 90 anos de idade. Sim, gente. Tem isso. E, aliás, em Portugal faz muito sucesso funk, tá? Mas, e o meu sonho sempre foi morar fora, né? Eu sou lésbica, eu tô noiva agora da minha mulher, a gente tá juntas há 10 anos e nós sempre quisemos ir pra fora. Então, eu gostaria muito de ir. Eu gosto muito da França, eu visitei a França agora ano passado e eu gostaria muito de morar na França. Mas eu não sei o que a vida me guarda. Eu ganhei um teclado MIDI, fiz alguns lo-fis, mas fiz e não terminei. Eu adoro lo-fi, adoro também. a ideiazinha do lo-fi. Gente. O que é lo-fi? O que é o lo-fi? O lo-fi ele é uma música que ele vai te trazer conforto. Ele tem diversos elementos dentro dela. Por exemplo, ele pode ter o barulho de uma lareira, ele pode ter o ruído de pingos de chuva, ele pode ter aquele ruidinho do vinil. E geralmente ele tem... eu não lembro quais eram as tonalidades, mas um dó sustenido, um lá menor, alguma coisa assim. Ele tem umas tonalidades que as pessoas geralmente usam. Ele não é uma música que vai ter picos, então ele sempre vai ser uma música... Ele é aquela música... Existe um canal muito grande no YouTube que ele vive em live para as pessoas colocarem, para você só ficar ouvindo enquanto você tá estudando. Eu adoro trabalhar naquilo, fora que eu me acho chiquérrimo. É a nova música do elevador. E eu gosto... Nova música de elevador. O que é lo-fi? A frase curta é que é a nova música de elevador. Sabe aquela música de elevador? Só que essa é muito mais gostosinha. Dá vontade de você estar na cama, assim, tomando um chocolate quente. Ou no ar-condicionado, tomando uma coquinha gelada, o que você quiser. Mas, assim, e eu gosto muito de lo-fi, eu gostaria muito de criar um funk só meu, um funk no violino, ter uma carreira solo desta forma, mas... Já pensado na composição pra você tocar no violino, sem letra, sem nada. Sim. Por que não? As pessoas vão cantar... as pessoas vão cantar a paradinha, elas vão cantar, mas elas também vão fazer pariraratatá. E por que não pode ser a mesma coisa no violino, sabe? Uhum. Ele pode ser pequeno, ele é facilmente entregue pro TikTok. O dubstep, tem dubstep cantado? Eu não sei. Eu entendo que gênero é esse, mas eu não conheço. E ele é um gênero completamente eletrônico, né? Então... Eu não sei se tem dubstep cantado. Mas ele pode ter aquelas linhas tipo... Pá, É porque eu fiquei sabendo de dubstep por causa da Lindsey Stirling. Porque ela meio que toca dubstep no violino.
É verdade. Eu nem sabia o que era. E aí ela dubstep. faz feat com muita gente também, né? Exatamente. E aí as pessoas cantam e ela só toca. Exatamente. Só não, ela toca. É, muito bom, muito bom. E você contou uma história aqui nos bastidores que você ficou triste quando você viu um podcast do Violino Didático. Eu vi, gente. A verdade... Bora, quero aqui, ó, vou pegar minha lixa. A fofoca, gente. Como diria minha mãe faz assim quando a fofoca começa. É aqui, ó. O que acontece é que assim, vamos combinar. Eu me sinto o patinho feio na internet geral. Porque eu toco funk. E as pessoas que estão na internet, geralmente os outros violinos, que fazem mais ou menos o mesmo trabalho que eu, eles me olham de cima a baixo. Eles não me seguem. Eles não me convidam para os publis. Eles não me convidam para as coisas. Porque eu não sei qual é a ideia que eles têm. Porque qualidade, né? Vamos combinar. Qualidade tem, roteiro tem, toda essa ideia tem. Mas as pessoas não me chamam para as coisas. Eu imagino que é porque eu estou com o meu nome ligado ao funk. Também tem a parte de eu ser lésbica, né? Tem pessoas que também têm esse preconceito. E eu sempre olho as pessoas fazendo as coisas. Eu tenho muito FOMO. Tô tratando na terapia, gente. Que é o que é? Fear of Missing Out. Que é a doença do influenciador, né? É o que medo de ficar de fora. É o medo de ficar de fora. É o medo de você não participar das coisas. E o meu medo, ele é bem real, pra falar a verdade. Porque eu vejo todo mundo fazendo propaganda por um monte de coisa. E eu nunca tô lá. Porque eu toco funk, tá? Porque eu não estou inserida dentro de uma religião que possa me inserir desta forma. São vários poréns. E aí, o que aconteceu? A Cami, que é uma grande amiga minha, aliás, beijo, saudade, amiga. Ela veio no podcast, eu vi um stories dela. E eu tava já num dia muito triste. Porque os dias são altos e baixos, gente. Tem dia que a gente tá super feliz, tem dia que os hormônios estão lá embaixo. E eu tava muito triste nesse dia. E aí, eu vi ela dizendo que ela veio aqui, e eu falei, puxa, quando é que vai ser a minha vez? Aí eu passei alguns minutos, tipo, muito triste. Eu tava na casa do meu amigo, pô, que carinha de triste é essa, né? Não sei o que, não, tá tudo bem. Aí deu algum tempo e a Nana me mandou mensagem. Oi, tudo bem? Nós somos o violino. E eu rodava. Aí eu fui lá na cozinha. Amiga, dan. Sabe o que aconteceu? Então eu achei que eu não ia ser chamada, mas eles me chamaram. E foi isso. E aí eu me sinto inserida. É muito bom se sentir inserida, porque assim, quando eu comecei a tocar, que eu me assumi ser lésbica, eu ainda tocava em orquestra. E durante muito tempo eu passei pelo medo do que as pessoas iam falar pra mim. Porque eu ia em festival. Uhum. E quando você vai em festival, você divide o quarto com as pessoas. E eu me sentia na obrigação de contar pras pessoas: oi, gente, eu sou sapatão, tá? Eu gosto de mulheres. Não é por isso que eu vou dar em cima de você, tá bom? Eu te respeito pra caramba. Também não vai ter problema se você se trocar na minha frente, porque eu troco na frente da minha mãe, de todo mundo. É a mesma coisa que tivesse qualquer outra pessoa na minha frente, eu vou ter o mesmo tipo de respeito. Ponto. Mas nem sempre acontecia dessa forma. Eu tive amigos que me olhavam assim, eu tinha amigos que falavam assim, mas também, né? Você é assim. Isso aconteceu diversas vezes. Eu não tenho esse preconceito. Eu tenho esse preconceito só com um tipo de pessoa. Diga. Quem usa calça amarela. Aí eu vou olhar assim... Mas peraí, você não... Quantos anos você tem? E o restante? É brincadeira, gente. A minha namorada tinha uma calça verde que... Eu me lembro que toda vez que ela falava que ela queria usar aquela calça, eu falava, pô, usa outra. E aí... Essa aqui é tão mais bonita. Surgiu uma festa fantasia que ela foi de Peter Pan. E eu falei, vai lá, usa calça verde. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas serem quem elas querem. E assim, só quero deixar claro pra você que o seu nome já estava na lista desde o início. Não teve intermediação de absolutamente ninguém. Então, Isso... A gente tá chamando... O nosso critério aqui o nosso critério pro podcast, até pra quem tá ouvindo a saber. A gente quer conversar com pessoas que têm o violino ou diretamente ou paralelamente associado à vida da pessoa e que ela pode ter algo interessante na história. Pra gente, o fato de você fazer algo diferente com o violino já é... E fazer bem, claro, né? E a gente já dá um interesse de... Eu quero ouvir o que essa menina tá falando. E a gente quer que tenham pessoas diferentes. Diferentes violinisticamente. Então, a gente não tá nem aí porque as pessoas fazem fora do violino, na verdade. Não me importa que boca que você beija. Exatamente, eu não tô nem aí. A parada é... Cara, você toca funk no violino. Que doideira. E tem uma carreira com isso. Que doido. Pô, o cara toca violino no trem e tem uma carreira com isso. Que da hora. A menina toca música de videogame no violino. What the fuck? Que da hora. Mas assim, hoje em dia tem muita gente que toca funk no violino, o que é muito legal. A gente tem a Esther, que é fantástica. A gente tem a violinista Chavosa também.
Essa eu acho que eu já ouvi falar, essa violência chavosa. Ela é incrível, sério. Você também é, só deixar um adendo aqui. Espero que o microfone esteja pegando muito bem isso, porque você também entenda que você é maravilhosa. Muito obrigada. A equipe aqui é fã da Liara. Eu também, tá? Só pra deixar... Mas assim, o que eu quero dizer é que agora a gente consegue usar isso como uma forma de disseminar e de assim, quando a gente era mais novo, sei lá, na época dos meus pais, quando você tocava rock no violino, era uau, ai que absurdo. Gente, agora eu toco até axé. Eu tenho um projeto que eu não deveria estar contando, mas vamos lá, né? Esse ano eu quero muito tocar com música eletrônica, então eu tô tendo um projeto com DJ, e isso vai ser, os tambores de LED sem os tambores de LED, é só o violino. Uhum. Então, o que eles tocam? Eles tocam tudo aquilo que as pessoas vão estar querendo pular na pista de dança. E a gente vai passar, sei lá, pela música eletrônica, pelo funk, e a gente vai parar no Morto Muito Louco, na dança da mãozinha, no Vou Passar Cerol na Mão, e eu toco isso no violino. Gente, na verdade, eu tô lá tocando... Aí a gente dá um corte aí só pros violinistas. Na verdade, eu tô lá tocando a melodia de algumas partes. Nas outras partes, eu abaixo o violino e tô dançando com todo mundo, indo até o chão, curtindo ali, ó. Fazendo a dança da mãozinha, como todo mundo gosta de fazer. Porque é legal. E porque a ideia do trabalho, principalmente a ideia do trabalho com o violino elétrico, é você envolver as pessoas. Como você vai fazer isso? Aí é caráter teu, cara. Você se vira. E é você ser empreendedor, né? Você entender o que o mercado tá precisando, o que o mercado gosta. Ele gosta de uma coisa diferente? Ótimo, então eu vou pôr um vestido de paetê, de brilho. O que é paetê? É lantejola. Ah, ok. De brilho, vou botar um saltão. Eu também só toco de salto. Eu só vou tocar de tênis quando eu tô muito cansado ou eu provavelmente vou ter cãibra. E saltão, cabelão, vou fazer o meu carisma aqui com o sorriso. E eu vou tocar meia dúzia de nota pra você vir dançar comigo. Porque é isso que eu quero. Na verdade, eu quero que as pessoas estejam ali naquele momento, se divirtam comigo. E é isso. Falei demais, né, gente? Não, maravilhoso, sensacional. Mas E é isso. Tem algumas perguntas que a gente sempre faz no início, que é uma pergunta que eu gostaria de saber a resposta. All que é, céus. quando você ficou sabendo da existência do violino didático? A primeira pergunta é quando você ficou sabendo da existência do violino didático, e é uma pergunta dupla, na verdade, que é qual foi a sua primeira impressão do que era? A minha primeira impressão do que... Quando eu fiquei sabendo, eu não sei, porque faz muito tempo, né? É a ideia a gente recebe as propagandas assim. E eu sei que, pra mim, o violino didático é um canal que vai ensinar violino pra pessoas que gostariam de aprender violino. Ponto. Uhum. Agora eu entendo que é um pouco mais do que isso. Mas a minha primeira impressão foi, ok, é mais um canal que vai ensinar violino. Só que aí o tempo foi passando. E aí não era mais um canal, era um canal. Aí depois ficou, é um canal bom, é um canal consistente. Porque vamos combinar que todo mundo já fez um vídeo. Eu não fiz porque dar aula não é meu forte. Mas todo mundo fez um vídeo de como colocar o violino na posição, como você deve segurar o arco. A gente tem inúmeros vídeos aí em todo lugar, toda plataforma. Só que aquilo ali ter uma consistência, ser bem feito, ter um bom enquadramento, ter uma boa iluminação, ter pessoas endossando que aquilo ali é muito legal. Não tínhamos. E agora a gente tem alguns? Tem. Inclusive a Andréa também, Andréa Campos, minha professora também, tá fazendo algumas coisas pra internet que eu acho ótimo. E tô devendo ir lá falar com ela. Desculpa, professora, eu te amo. A agenda tá difícil. E foi isso, assim. Eu não lembro quando que foi. Faz tempo, viu? Ok. E se tivesse uma pessoa que está na sua lista de contatos, que você gosta dessa pessoa, gosta da história dessa pessoa, que você pudesse indicar para estar aqui nesse podcast, quem você indicaria? Pô, aí a gente vai falar que nos bastidores eu já indiquei umas 4. Mas se tivesse uma pessoa, não, essa pessoa tem que estar aqui. A violinista chavosa. Violinista chavosa. Ok. A produção já está anotando ali. Vamos entrar em contato. Ela é uma menina que... Ela ainda tá no comecinho da carreira dela. Ela ainda vai aprender muito sobre violino. Ela ainda vai levar muito tapa na cara, porque todo mundo leva. Mas ela tem o brilho no olho que eu acho que eu já perdi, mas que ela tem. Como assim? Todo mundo perde aquele brilho quando você... Sabe quando você começa e você tem o gás, você fala, eu vou fazer dar certo? E aí chega uma hora que você já tomou tanto tapa na cara que você fica tipo assim... Eu não sei mais se eu vou fazer dar certo. Mas eu tô aqui. Mas você tá fazendo dar certo, e aí? Eu tô um dia após o outro e um dia menos.
Não, mas aí é pra todo mundo. Então, mas tem algumas pessoas que você não sente isso, ainda mais a maneira como ela fala. É muito legal, porque assim, eu toquei com o Neguinho do Cacheta durante muitos anos. Neguinho do Cacheta é um MC incrível. E eu fiz o primeiro DVD dele, eu acho que eu fiz uns 3 ou 4 DVDs com ele. Eu fiz o primeiro DVD que ele gravou, que foi o de 17 anos de carreira. E eu fui um violino no meio de uma banda que estava tocando funk pra, sei lá, 7.000 pessoas, não sei quantas pessoas tinham lá. E aí eu toquei o tema. Eu hoje em dia sou muito conhecida por conta desse DVD. Foi incrível, foi um divisor de águas na minha vida. Depois disso eu fiz turnê com ele durante muitos anos. A gente gravou outros DVDs. Eu aprendi muitas coisas com ele, com a equipe dele, com o produtor deles. Eles são uns queridos. Também aprendi a ter muito respeito. E uma das coisas que eu gosto muito do NK é que quando ele canta para as pessoas, ele olha no olho delas. E eu não consigo fazer isso. Eu tenho vergonha de olhar no olho das pessoas. E aí eu vi a Chavosa, eu não lembro se fui eu que fui falar com ela, se ela veio falar comigo. Eu sei que foi um negócio assim do tipo, você sabia que eu também toco funk no violino? Pô, que legal, eu gostei muito do seu trabalho. Eu mandei pra ela. E aí ela mandou um textão. Meu Deus, você é minha maior inspiração. Eu não sabia que você tava falando comigo, como você sabe quem eu sou. E eu falei, pô, seu trabalho é mó legal, da hora. Bora aí, né? Vamos conversar. Tanto é que a gente fez um evento no Sesc juntas, foi incrível. E ela toca no metrô. Que legal. Ela tá no corre todo dia, sabe? Uhum. Ela lançou música, ela tá no corre todo dia. A gente tem uma vertente de funk completamente diferente. Nós somos 2 pessoas diferentes. Ela é mais nova que eu. Mas assim, o trampo dela tá ali como de qualquer outra pessoa, sabe? E ela tá tocando funk, ela tá embasando que você pode tocar o que você quiser no violino. Você faz o que você quiser com ele. Exatamente. E O que você quiser. Não se identifica, não faz. Mas é legal você estar com os ouvidos abertos para conhecer as histórias. Sim. Acho que essa é a parte mais legal. Liara, foi um prazer. Como as pessoas te acham nas redes sociais? É importante. Liara Live, eu vou soletrar Lyarahlive. Liara Live em todas as redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Ticoteco, como na rede dos vídeos longos, como vocês quiserem chamar. Vocês me acham em todos os lugares. Então, sigam o Liara Live, contratem se vocês quiserem casar, se vocês quiserem fazer festa. Todo fim de semana, eu faço evento corporativo, missa do 7º dia, eu gravo música para as pessoas. Grava faixa, você precisa de faixa para sua publicidade, para seu CD. E eu faço arranjos também. É óbvio, né? A música tá fazendo tudo que dá, a gente tá fazendo. Maravilhoso. Foi um prazer inenarrável tê-la aqui conosco. Eu adoro essa palavra. Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários o que você mais achou dessa história. Você se identifica? Você não se identifica? O que você mais gostou? O que você menos gostou? Deixa o seu joinha se você gostou. Deixa o seu dislike se você não gostou. Estamos num país livre. E vote 5 estrelas lá no Spotify. Estamos precisando do seu apoio no Spotify. Então dá 5 estrelas lá. Um abraço. Você quer aprender a tocar violino? A equipe vai me dar bronca de novo. Isso aqui tem que ser a primeira coisa que eu tinha que falar e eu esqueci. Com certeza. Você quer aprender a tocar violino? Se você quiser aprender a tocar violino, independente de se for música clássica, hino pra sua igreja, funk, sertanejo, música pop, pra fazer qualquer uma dessas coisas, tem que aprender a tocar violino, tá? Porque é com o violino que você vai tocar. E tocar violino é mais ou menos do mesmo jeito, independente do que você vai tocar. E também é independente do instrumento. Se é elétrico ou se é acústico, você toca do mesmo jeito, viu? É mais ou menos do mesmo jeito. Então você precisa aprender violino primeiro. Se você nunca tocou violino na vida, o curso gratuito do 0 até a primeira música em menos de 7 dias. O link tá aqui na descrição. E se você quiser ser professor de violino, você quer ensinar, você já é violinista, quer aprender a ensinar violino para não traumatizar os seus alunos igual nós somos traumatizados. Puxa, que realidade cruel. Se você não quiser gerar alunos traumatizados, tem o link aí embaixo na descrição para um curso de capacitação de professores. Mas eu quero aprender, eu não tenho violino. Se você não tem violino e você quer aprender violino, no nosso curso gratuito, para quem quer aprender violino, a gente vai dar um violino de presente. Então você precisa se cadastrar. Vai lá, clica no link, curso gratuito de violino, vai estar escrito, você se cadastra. Se você é professor, curso de capacitação para professores, você clica no link e se cadastra. É isso aí, equipe? Um abração, 5 estrelas no Spotify e até mais. Tchau!